Assim diz o pastor chamado Matias Jorensen: Deus é justo e bom. Para a pessoa que erra, Deus mostra o caminho a seguir, faz seu coração se inclinar para Ele e o acolhe em sua misericórdia. A pessoa que se encontra em momento de infelicidade, Deus faz brilhar sua luz para que não se perca na caminhada. A pessoa que está fraca e que em Deus busca socorro, este lhe dá o seu auxílio misericordioso. É esse Deus que precisamos, é esse Deus que buscamos, é esse Deus que aqui encontramos. Deus da vida e Deus que deseja a vida sobre todos os sinais de morte. Para pensar sobre isso, para refletirmos nesta direção do que Deus deseja para a sua comunidade, para cada um e cada uma de nós, para buscarmos socorro em Deus, o seu auxílio. Nestes tempos de tanta aflição, nos reunimos em culto. Neste culto, estou paramentada com a cor roxa, com esta estola roxa que normalmente é utilizada nos tempos em que se espera por algo novo. É a estola que no tempo litúrgico do ano da igreja nós utilizamos na quaresma ou no advento, especialmente na quaresma, que é um tempo em que esperamos nova vida. Estamos utilizando neste culto porque estamos num tempo de muito sofrimento, de espera ansiosa por sinais de vida. Por que não dizer estamos à espera de ressurreições? O nosso país queima e arde em chamas em várias das suas regiões. Estamos num tempo de aflição, estamos num tempo de espera por vida, por sinais de vida que venham a superar tantos sinais de morte. Só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. Em Joel, capítulo 2, versículo 32,
está dito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que toda aquela que invocar o nome do Senhor será salva. É nesta esperança que invocamos a presença do Trino Deus, que é Deus Criador, que é Deus nosso irmão e é Deus mantenedor da vida. Amém. Esta é hora abençoada, dedicada a ti, Jesus, quando a alma é consolada ao pensar em tua cruz. Só a Cristo procuramos, nele só consolo achamos. Infinito é o prazer de só por Jesus viver. Tua compaixão divina se derrama em nós, Senhor, e teu sol nos ilumina só por teu sublime amor. Tua graça nos tem dado, o teu manancial sagrado, que fluindo sem cessar há de nos revigorar. Que nesta hora em ti pensemos a render-te adoração. Abençoa o que dizemos, enche o nosso coração. Que te ouçamos qual Maria, em silêncio, em alegria, tu nos queiras conceder nova fé por teu poder. Há um provérbio bíblico que diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Assim, convido cada uma e cada um de vocês para juntos confessarmos os nossos pecados a Deus, buscando sua misericórdia e principalmente o seu perdão que nos dá nova vida. Oramos. Deus, ouça e atenda a confissão de pecados que cada qual de nós aqui te traz. Nós estamos diante da tua face amorosa, com as mãos cheias de fragilidades e erros. Estamos com as mãos cheias das injustiças que cometemos em nossos relacionamentos com as pessoas e com todo o meio que nos cerca. Com isso, temos as mãos cheias de quebras de nosso relacionamento contigo. Senhor, pecamos em palavras, em ações, em pensamentos. Nossos pecados pesam sobre nós e causam a tua tristeza e o sofrimento de quem está à nossa volta. Muitas vezes, por conta de nosso pecado e ganância, a natureza está em aflição. Confiamos, pois, em tua graça e em tua misericórdia. Perdoa-nos, renova-nos e devolva-nos a alegria de vivermos em paz contigo, com o próximo, com a próxima
conosco mesmos e com toda a criação. Por Cristo. Amém. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Para quem confessa os seus pecados sinceramente, para quem se arrepende deles e está com disposição para não mais cometê-los, ouve de Deus uma boa notícia. No livro dos Salmos, em seu capítulo 32, está escrito: feliz é aquela pessoa cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Deus apaga. Enquanto não confessamos os nossos pecados, nos cansávamos, chorávamos o dia inteiro. Então, confessamos nossos pecados e não escondemos nossas maldades. Resolvemos confessar tudo a Deus e Deus nos perdoa todos os pecados. Amém. Assim, nossa mente, nosso coração, nossas palavras, nossos pensamentos e também nossos sentimentos devem estar voltados para além daquilo e daquelas pessoas que estão perto de nós. O mundo distante, o mundo mais além de nós, também geme e sofre por causa de dores. Estando distantes, muitas dessas dores nós, com nossas próprias mãos, não podemos aliviar, mas Deus pode fortalecer pessoas que podem, que devem agir. A nós cabe-nos clamar a Deus para que Deus mesmo olhe pelas dores do mundo e as alivie. Assim como comunidade cristã, nós clamamos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Oramos. Deus de amor e de compaixão, nos reunimos contigo, porque cremos que só tu podes dar rumo à nossa vida. Só tu podes permitir sempre de novo um recomeço. Somente tu, ó Deus, és a nossa verdadeira luz, que brilha e nos mostra os caminhos certos. Nos reunimos em tua face, porque cremos que nos enxergas, nos carregas, nos perdoas, nos iluminas e enxugas as nossas lágrimas, convidando-nos a sermos suas discípulas e discípulos. Dá-nos, ó Deus, o Espírito Santo, para acolhermos com fé e devoção a tua palavra neste culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, em unidade com o Espírito Santo de Deus. Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Amém. O texto previsto para este momento de meditação é uma parte de uma carta escrita há quase 2000 anos. Esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, foi dirigida a uma pequena comunidade cristã que ele participou em seus inícios na cidade de Filipos. Filipos foi a primeira cidade no continente europeu a receber o Evangelho. Paulo, acompanhado de Silas, visitou Filipos em sua segunda viagem missionária, em torno do ano 51 depois de Cristo. Paulo fez isso em obediência a uma visão divina que apareceu a ele durante a noite, em um sonho. Um homem da região de Filipos lhe apareceu pedindo socorro, pedindo para que Paulo e Silas fossem até lá e os ajudassem. Assim, no dia seguinte a esta visão, mudando alguns de seus planos, que era visitar outras comunidades, Paulo e Silas foram à região de Filipos, foram em direção a Filipos. Esta pequenina comitiva permaneceu em Filipos por apenas alguns dias, mas neste tempo curto, eventos muito importantes podem ser destacados. E o que eu destaco aqui neste momento é a conversão de Lídia, às margens de um rio, onde mulheres se reuniam para conversar. Paulo anuncia o Evangelho. Paulo fala sobre os ensinamentos de Jesus Cristo que habitavam o seu coração. Lídia, uma mulher bem-sucedida, vendedora de púrpura, uma tintura lilás extraída de um molusco, Lídia abriu seu coração e se converteu ao cristianismo. Ela e toda a sua família receberam o batismo em Jesus Cristo. Dali em diante, Paulo e Silas passaram a se hospedar na casa de Lídia. Possivelmente muitos outros momentos de pregação do Evangelho de Jesus Cristo passaram então a ocorrer ali, naquela casa, na casa de Lídia, com sua família e outras pessoas que foram se reunindo ali. Durante a permanência de Paulo e Silas por ali, e também depois da sua saída, possivelmente muito do Evangelho de Jesus Cristo foi conhecido e reconhecido nesta casa. É nesta casa que historicamente nós demarcamos o início da primeira comunidade cristã na Europa. Aquela comunidade, pois, iniciada em Filipos, depois recebeu uma carta de Paulo. Algum tempo depois, Paulo então escreve para esta comunidade que crescia, que prosperava. Nesta carta, Paulo elogia a comunidade de Filipenses pela fé que tem demonstrado. Paulo elogia a comunidade dos filipenses pelo apoio que eles dão para a missão. Lembra a importância de centralizar a vida sempre em Cristo. Paulo pede para que aquela comunidade, iniciada na casa de Lídia, busque sempre estar contentes nas situações, mesmo as de sofrimento. E Paulo insiste para que sejam fortes na oração e no seguimento a Jesus Cristo em conjunto, sempre conjuntamente, solidariamente, cooperativamente.
O texto previsto para hoje, para este 16º domingo após Pentecostes, é um pedacinho desta carta de Paulo, especialmente o capítulo 1, os versículos 27 até 30. E por ser um texto curtinho, também a mensagem que este texto traz é curta e objetiva. Ouçamos o texto. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Estimada comunidade, o que Paulo lembra e ensina com o trecho de sua carta recém-ouvida para a comunidade de Filipos e também para a nossa comunidade aqui em Belo Horizonte, é sobre aquilo que é mais importante do que tudo: viver dignamente de acordo com o Evangelho. Viver dignamente de acordo com o Evangelho. Para Paulo, esta é a missão de uma comunidade cristã e de cada membro que desta comunidade faz parte. Importa viver neste mundo de modo que a vida, o exemplo, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus sejam algo realmente valioso para nós. Que o Evangelho de Jesus Cristo seja o centro de nosso viver, de tal modo capaz de nos dar sentido de vida, também nos dar consolação, segurança e principalmente esperança. Que o Evangelho de Jesus Cristo, é isto que Paulo diz aos filipenses e também a nós, que o Evangelho de Jesus Cristo seja motivação e inspiração para o nosso modo de ser e de estar no mundo. Além de apontar a missão dos filipenses e também a nossa, Paulo fala da melhor estratégia para cumprir essa missão. Lá está escrito: façam isso sempre juntos, firmes, unidos com um só desejo. Lembrem que em Filipos tudo começa com algumas conversões de algumas poucas pessoas. Lembrem de Lídia, de tão forte que foi a sua entrega ao Evangelho e à missão destinada a nós por Jesus Cristo. Ela abre a sua casa, o seu espaço mais íntimo para a reunião de pessoas, o que possivelmente naquele tempo era algo bastante subversivo. Mas corajosamente, Lídia se converte, muda de direção em sua vida e passa a constituir comunidade. Mais e mais gente vai se somando a esta comunidade. Aqui em nossa comunidade, nós sabemos que se reúnem muitas histórias diferentes. Como cada qual chegou a uma situação
de estar envolvido ou envolvida com o Evangelho é a história de vida de cada um, de cada uma. Mas para Paulo e também para nós, é importante considerar que é esta diversidade que traz muita riqueza para a comunidade. Mas a diversidade jamais deverá resultar em polarizações ou em fracionamento de causas, de objetivos, de responsabilidades e de sonhos. A sobrevivência de uma comunidade, a sobrevivência de suas atividades, o sentido de suas ações, as propostas de uma comunidade, o seu planejamento, os seus projetos precisam contar com a firmeza de cada um e de cada uma. Sim, mas principalmente, tudo isso precisa estar firmado na unidade. Não por último, além da missão de viver de acordo com o Evangelho e dessa estratégia de unidade, de fazermos e cumprirmos nossos propósitos de maneira conjunta, Paulo dá aos filipenses e a nós um estímulo. Vocês vão sofrer por causa disso. Provavelmente é o estímulo mais estranho que existe. Cumpra a sua missão e você vai sofrer. O que Paulo quer lembrar é que ser cristão e cristã não vem desacompanhado de ter que ir na contramão de muitas coisas, de ter que abrir mão de várias outras, de ter que falar da verdade e principalmente denunciar o que está errado. E isto não raras vezes traz sofrimento. Ao mesmo tempo, Paulo lembra que o sofrimento por causa de Jesus não é um momento onde Deus se afasta, te abandona ou te testa, mas é exatamente um momento onde Deus coloca em você as marcas do verdadeiro discipulado. É aí que Deus te destina coragem de ser e de agir. Que assim seja. Amém. São as ruas da cidade, caminhos entre o sim e o não, esperanças, tantos sonhos, desencontros, dores e solidão, mas podem também servir de caminhos de volta para casa, onde a paz e a vida podem enfim se encontrar. No encontro, na partilha, há tempo para viver o amor, diferentes, convivendo em respeito sem causar mútua dor. Que os muros da divisão deem lugar a caminhos floridos e que pontes se ergam como instrumento de paz. É um vento que restaura, nos move a viver com paixão, sopra suave, gera graça, novo aroma de encontro e perdão. Foi Cristo quem revelou o caminho de tal liberdade. Ele amou a cidade, deu-lhe sua vida na cruz, deu-lhe sua vida na cruz.
Senhor Deus, em voz alta e também em silêncio, sabemos que ouviste a cada um de nós e tudo o que está em nosso coração. Não temos dúvidas de que ouviste a cada um, a cada uma, pois tu estás em tudo e em todos. Hoje, quando olhamos por nossas janelas, vemos muito sofrimento. Quando andamos na rua, vemos muito sofrimento. Quando ouvimos, ó Deus, os noticiários, situações nem tão próximas nos afetam, nos machucam. Diante de tudo isso, sabes da nossa vida, sabes do que temos em nossas mentes, em nossos corações, antes mesmo de falarmos. É isso que esperamos de Ti, ó Deus, que olhes por cada situação que hoje foi lembrada, falada, pensada. É isso, ó Deus, que esperamos de Ti, que olhes para cada um e cada uma de nós em nossas vidas, que olhes nossas famílias, nossos líderes, nossa igreja, nosso país. Ó Deus, te pedimos que nos olhes não com um olhar de julgamento, mas de amor, de carinho, de atenção e de socorro. Ó Deus, toda a nossa vida está em Tuas mãos. Usa-nos para que toda a situação de sofrimento possa ser vencida. Usa-nos, ó Deus, para que sejamos instrumentos de paz, de amor e de restauração. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos nossa missão de viver neste mundo de acordo com o Evangelho e de fazermos isso juntos, juntas, cooperativamente, solidariamente. Entendemos que o sofrimento faz parte da vida. Contudo, em todas as situações em que este sofrimento pode ser aplacado e diminuído, que possamos conjuntamente atuar. Deus amado, chegamos ao final deste encontro contigo. Desta forma que nos envolveste aqui, queremos também nos voltar para a vida, para o cotidiano, para as situações de sofrimento neste mundo. Também queremos nos alegrar quando cada situação de sofrimento é superada. Tudo isso está em nossos corações. Por isso, em conjunto, oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Nos reunimos, celebramos, refletimos, nos inquietamos e pedimos forças a Deus para agirmos em todas as situações de aflição, de sofrimento e de morte. Levamos conosco esse fortalecimento através do perdão e da palavra de Deus. E por isso, nesse momento, recebemos a sua bênção. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Que o Senhor esteja ao teu lado para caminhar contigo. Que o Senhor esteja embaixo de ti para não te deixar cair.
Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar e te fortalecer. Que o Senhor esteja acima de ti para com tua poderosa mão sempre te abençoar. Portanto, que Deus te abençoe, em nome do Criador, em nome do Filho Redentor, em nome do Espírito Santo Consolador. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso conhecimento, todo o nosso entendimento, te guarde para uma vida em esperança. Fique na paz do Senhor. Amém.